Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para vocês, mais uma semana de aula EAD. Fique em casa, faça as atividades, assiste os vídeos, né? E solte muito carinho para o professor lá nos comentários do vídeo, beleza? Segundo, dando continuidade ao que a gente iniciou lá na primeira semana, né? Desse período de quarentena de aula EAD, falando sobre as atividades econômicas. A gente viu o setor primário, né, que é o setor da agricultura, do extrativismo, da pecuária, e agora a gente vai falar sobre o setor secundário, que é o setor da indústria, o setor da transformação. Lembra que eu falei lá no vídeo que primeiro nós vamos ter a produção da matéria-prima, depois a transformação da matéria-prima e por fim essa matéria-prima que foi transformada em produto, em mercadoria, vai ser vendida pelo comércio. Então, primeiro o setor da economia, né, o setor primário, o setor secundário, que é a transformação, e o setor desse área, que é o comércio e os serviços. A gente vai falar hoje sobre os conceitos básicos de indústria, que faz parte do setor secundário da economia, beleza? Então, a indústria é a atividade que faz a transformação da matéria-prima em produto finalizado ou semi-finalizado ou semi-acabado, beleza? Então essa indústria, ela se desenvolve a partir do século XVIII, tá, gente? E é por causa disso que a gente tem o que chamamos de Revolução Industrial. Por quê? Existe uma mudança de postura em relação à produção no mundo. Então existia o artesão que fazia a produção individualizada de uma única mercadoria. A indústria, ela revoluciona porque ela vai pegar a produção e elevar o nível, entendeu? Então é possível sair do artesanato, né? Sair da produção de um único produto para produzir em maior quantidade, tá? Então a indústria é isso, né? É processo de transformação, é a atividade que transforma a matéria-prima em produto acabado ou semi-acabado, beleza? Pode ser esse produto direcionado para um consumidor final, que somos nós, ou pode ser esse produto direcionado para outra indústria, para outras fábricas, beleza? Existem as fases de industrialização no mundo, é importante você saber. Professor, por que a gente está trabalhando esses conceitos básicos? Porque no SSA 2, né, vocês vão precisar compreender sobre a industrialização do Brasil. Então a gente faz a base para depois ir para a indústria do Brasil, ok? Então, as fases da industrialização. Primeira fase ou primeira revolução industrial vai acontecer a partir do século XVIII, lá dentro da Inglaterra. Então é uma fase exclusiva da Inglaterra. A Inglaterra se desenvolve primeiro, né? Sobretudo a indústria têxtil, aí, a indústria siderúrgica, né? Produção de aço, a metalúrgica, a produção de metal e tal. A principal fonte de energia vai ser o carvão mineral. A Inglaterra é extremamente rica em carvão mineral, e um carvão mineral com alto teor de calor, né? Então é um carvão de boa qualidade. Então é por isso que nesse momento se desenvolveu as primeiras máquinas a vapor, as locomotivas, né, chamadas de Maria-Fumaça. Também nesse primeiro momento se deu os primeiros navios também movimentados a vapor. Se você pegar vários filmes, vai mostrando, né, aqueles navios com as chaminés soltando fumaça. É exatamente esse tipo de máquina a vapor que a gente está falando sobre o desenvolvimento na primeira Revolução Industrial. Massa? Aí depois temos a segunda Revolução Industrial, a segunda fase dessa revolução. E além da Inglaterra, ela vai ser desenvolvida pelo restante dos países europeus ocidentais, tá, gente? Além da Europa, a gente também vai ter o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Japão. Nesse período, a indústria automobilística se destaca. É a partir daqui que nós vamos ter
o surgimento do Fordismo, do Toyotismo, que são modelos de produção, são técnicas de produção, né, que vão aumentar a quantidade de produto que é feito. Tá? O Fordismo desenvolvido nos Estados Unidos e o Toyotismo desenvolvido no Japão. Tá? A principal fonte de energia da segunda fase vai ser o petróleo. É a partir do petróleo que se desenvolve a gasolina, portanto, o motor a combustão. Né? O que é o motor a combustão? É aquele que queima a gasolina para fazer um movimento, tá? Para desenvolver o funcionamento da máquina. Então, uma dessas máquinas vai ser o automóvel. Né? Ele move a partir da combustão da gasolina e, consequentemente, faz o produto, né, no caso o carro, se movimentar. Quando foi desenvolvida? No século XIX e no século XX, início do século XX, nós temos aí a chamada Segunda Revolução Industrial. Beleza? É aqui que nós temos, propriamente dito, o surgimento do capitalismo industrial, porque nós temos o intenso desenvolvimento das técnicas de produção. Tá? Aqui, ó. Claro que dentro dessas áreas, né? Europa, Estados Unidos e Japão. Beleza? Depois do capitalismo industrial, a gente sabe que tem o capitalismo financeiro. Ou seja, é quando a gente percebe que a indústria ela começa a se conectar com os bancos. Ela começa a ser financiada através da venda de ações nas bolsas de valores. Tá, gente? Então é isso que caracteriza também essa segunda fase, essa segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial vai ser desenvolvida em países capitalistas subdesenvolvidos. Tá? Então o Brasil está incluso, tá, dentro dessa área. Pessoal, não quer dizer que a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, né, eles não estejam se desenvolvendo, estão. Mas o que eu estou dizendo é que na primeira revolução começa essa revolução na Inglaterra, começa essa grande instalação de fábricas na Inglaterra. Na segunda começa em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e na terceira começa nos países subcapitalistas subdesenvolvidos. Tá? Não quer dizer que só são esses países. Não, os outros também desenvolvem indústria, continuam desenvolvendo. Só que eles vão estar em outro patamar de desenvolvimento, beleza? Então, a terceira revolução industrial, né, no século XX, né, sobretudo após 1945, ou melhor, após 1930, vamos dizer assim. Porque em 1930 é um ano após a Grande Depressão, então a indústria ela precisa se adaptar, né? Em 1945, que é outro marco, é onde a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial e, propriamente dito, o desenvolvimento da energia nuclear voltado para a produção de mercadorias. Tá? Então, qual é a principal fonte de energia desenvolvida nesse momento? Não é que parou de ser usado o petróleo. O petróleo é usado até hoje, mas eu estou dizendo que é desenvolvida nesse momento é a energia nuclear. Não é à toa que essa energia nuclear ela participa, né, em forma de armamento na Segunda Guerra Mundial, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Porque estava sendo desenvolvido, né? Nós temos duas bombas atômicas, duas bombas nucleares, que são jogadas pelos Estados Unidos e no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial. E isso só foi possível porque já estava havendo o desenvolvimento dessa energia. Beleza? O estudo, né, desse material atômico. Então o Brasil está incluso dentro dessa terceira fase. É por isso que a gente diz que todos os países que se desenvolveram até a Segunda Revolução Industrial, a gente diz que eles são países de industrialização, industrialização clássica, tá, gente? Enquanto os países que se desenvolveram na terceira revolução industrial a gente chama de industrialização tardia ou retardatária, que é o caso do Brasil. Beleza? Tranquilo?
Vamos lá, nós temos 3 tipos de indústria. Nós temos a indústria de bens de produção, nós temos a indústria de bens de capital e nós temos a indústria de bens de consumo, beleza? Bora lá. A indústria de bens de produção, ela desenvolve a criação, a produção de máquinas para a própria indústria. Então é basicamente assim, gente. Eu vou fazer uma máquina que eu vou vender para outra indústria, entendeu? A indústria de bens de capital, ela vai ser a indústria de melhoramento da matéria-prima. Então eu falo de siderúrgica, metalúrgica e assim vai. E a indústria, geralmente as duas são uma coisa só, né? Geralmente nos livros se associa a uma coisa só. Mas existe essa diferença, essa pouca diferença. E a indústria de bens de consumo é aquela que trabalha diretamente com o consumidor final, tá? É aqui que nós vamos ter o que chamamos de bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis são aqueles que levam mais tempo para ficarem obsoletos, para ficarem mais ultrapassados. Então a gente está falando de carro, a gente está falando de eletrodomésticos e assim vai. Os não duráveis, eles têm um período, né, de duração muito curto. Então a gente está falando de móveis, a gente está falando de roupa, a gente está falando de alimentos, a gente está falando de coisas mais simples que têm uma durabilidade menor do que um eletrodoméstico, do que um automóvel, certo? E assim vai. Geralmente, nós temos uma característica das indústrias, né, nesse período de globalização, que a gente chama de, eu vou colocar aqui, porque é um nome difícil, tá? Que a gente chama de obsolescência programada. O que é isso? Obsolescência programada, que é uma programação que a indústria faz para que determinado produto quebre em um curto período de tempo para que você necessite comprar mais, tá? Então isso é pensado para que você sempre esteja consumindo e sempre esteja alimentando a indústria, certo? Porque vamos dizer que eu fizesse, sei lá, um cabo de celular para durar 30 anos. Quer dizer que você ia ficar 30 anos sem consumir, entendeu? Então, você percebe que a obsolescência programada, ela está em várias coisas que a gente usa, que deveria ser um produto durável, mas que no final se torna um produto não durável, tá? As coisas são feitas para quebrar. Então, você já deve ter ouvido sua mãe falar, sua avó falar, seu pai falar, uma pessoa mais velha a dizer que comprou um produto e esse produto ele não durou o que esperava, certo? Então é isso, é a ideia da obsolescência programada, porque uma coisa que era durável há 30 anos atrás, hoje, como fica obsoleto muito rápido, como ele já é feito para quebrar rápido, então automaticamente você acaba consumindo mais num período de tempo muito menor, beleza? Existe também a obsolescência perceptiva. Obsolescência perceptiva, que é quando a gente tem um produto que ele foi feito, gente, para você identificar visualmente que ele é ultrapassado, que ele é de uma outra temporada. Se você perceber, a moda trabalha muito com isso, né? Todo ano nós temos uma tendência de moda diferente, né? Então, às vezes tem, sei lá, sapato de mulher, às vezes bico fino, arredondado, mais achatado, às vezes um tipo de roupa, um tipo de calça está na moda e um ano no outro ano é outro tipo de calça, e na verdade isso daí é uma obsolescência perceptiva, porque se você estiver usando uma calça da temporada passada, todo mundo vai perceber.
Então você até fica envergonhado, né? Diante de uma sociedade de consumo, de não estar comprando coisas atuais. A mesma coisa é celular. Nós tivemos aí os celulares de barra, né? Que é esse que a gente usa até hoje, mas tinha teclado antes. Nós tivemos o celular de flip, que é aquele que abre e fecha. Nós tivemos o celular que era bem pequenininho. Aí depois os celulares ficaram grandes de novo. Aí tivemos o celular em slide, né? Que é aquele que desliza assim ou que deslizava assim, certo? Então isso tudo é obsolescência perceptiva. Às vezes, de um aparelho para outro, a gente não muda basicamente nada. Tá? Mas aí o mercado, as indústrias, elas fazem isso para que você continue consumindo, mesmo se aquele produto ele ainda tivesse serventia para você, tá? E vindo para cá, para a gente finalizar essa primeira parte de indústria, conceitos básicos, nós vamos ter a evolução da produção, que é como foi desenvolvido, né, as técnicas de produção. Inicialmente tinha um cara lá que era o artesão, que ele fazia o produto por inteiro, desde lá de pegar a matéria-prima até adaptar, esculpir essa matéria-prima e transformar num produto final e vender. Então esse é o artesão. Até hoje existem artesãos, né? Até hoje alguns países estão nessa fase, né, de evolução da produção. Depois começou a manufatura, que era o tipo de produção que a gente já tem a fábrica como área de trabalho, ou seja, o cara que antes era um artesão, ele agora vai ser um trabalhador assalariado, tá? Ele vai ser contratado para trabalhar dentro de um galpão, dentro de uma fábrica, onde ele vai produzir determinada mercadoria em troca de um salário, né? O lucro dessa mercadoria não vai ficar para ele, vai ficar para o detentor do meio de produção, ou seja, do dono da fábrica, tá? Vai para o bolso do dono da fábrica. Na manufatura é utilizado instrumentos simples. Podemos dizer que a manufatura ela está ligada totalmente à primeira fase da Revolução Industrial, aquela que eu falei, né, que se desenvolveu na Inglaterra. Por fim, nós temos aqui a maquinofatura, né, que vamos dizer é a fase atual da maioria das fábricas dos países centrais e semiperiféricos. Então, o Brasil, a grande maioria das fábricas foi mecanizada, ou seja, houve grande substituição da mão de obra do ser humano, que aqui era comum, tá, pela produção pela máquina, né? Nós tivemos essa substituição. Então, às vezes vai ter fábricas que há mil anos não tem nem fábricas a esse tempo todo, mas há 50, 60 anos atrás empregava 200 trabalhadores e hoje emprega 2, porque são 2 pessoas responsáveis por ligar e fazer a manutenção das máquinas, né? Então a maquinofatura, inclusive, ela aumentou o nível de produção, ela aumentou a quantidade, mas no final das contas a manufatura ela também desenvolveu uma coisa chamada de desemprego estrutural. O que é isso? É quando a máquina ela substitui o trabalho do ser humano a modo de substituir esse ser humano para sempre. Então, o desemprego ele é dentro da estrutura produtiva, entendeu? Eu estou substituindo de vez a máquina, o homem pela máquina, certo? Tranquilo, meu povo bonito. E pessoas que não são tão bonitas assim. Estou brincando, né? Eu sei que é o professor perfeito. Meu povo, tem exercício, faça o exercício e a gente se vê semana que vem. Beijo no coração.